Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Então, nós estamos dando continuidade aqui. Então, nós vimos o Jiva Mukta, né? Aquele que obteve o autoconhecimento o purifica, ele desenvolve compaixão, empatia e se torna, né, desenvolve alguns traços de uma pessoa santa. Autoconhecimento não é sinônimo de santificação ou santidade, mas inevitavelmente o indivíduo se torna mais puro, né? E ele tem mais, é muito raro que ele machuque outras pessoas, é bem mais difícil que ocorra, né, uma situação como essa, né? Então, eu quero também mencionar a respeito da questão que eu coloquei, a diferença entre o autoconhecimento e o conhecimento mundano, ambos ocorrem no intelecto. Eu acabei não reconhecendo a resposta do Marcelo, que foi muito no ponto, né? A diferença é que o autoconhecimento é o conhecimento a respeito daquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar, que é a consciência, né? Que é a minha experiência realmente, né? Eu sou um ser consciente, existente. Esta é a única realidade, jamais se modifica, não faz nada, esse princípio testemunha, né? Então, é um conhecimento a respeito da única realidade, o conhecimento do mundo é o conhecimento a respeito da realidade aparente, muitas vezes colocada como a irrealidade, ou não ser, o anátema, né? Mas, uma vez esse conhecimento tenha sido obtido, né, nós precisamos de extrair os frutos desse conhecimento, né? Então, eu quero converter esse conhecimento em frutos do autoconhecimento, né? Quais são esses frutos? Uma mente não problemática, uma mente pacificada, uma mente equânime, uma vida equilibrada, uma vida alegre, feliz, contente, satisfeito com si, né? E com o mundo, independentemente das circunstâncias do mundo e do seu próprio corpo, né? Então, a liberdade é a liberdade do samsara. A mente problemática é a mente do samsara, né? Sofrendo todas aquelas condições psicológicas extremamente dolorosas e perturbantes, né? Então, é uma mente não problemática. Este é o fruto, né? E este fruto depende da total convicção como consciência, né? Este é o benefício. Este é o único benefício, este é o único fruto. Então se é só isso, eu não quero. Eu queria ser capaz de dar uns voos por aí interdimensionais, eu queria ter algumas outras, né? Alguns outros frutos, né? Alguns outros benefícios. Não, o único benefício realmente do autoconhecimento é o desenvolvimento de uma mente não problemática, uma mente alegre, feliz, satisfeita, uma mente sábia, né? Então, todos aqueles sentimentos, aquelas perturbações, elas vão desaparecendo, né? Então, o ciúme, a inveja, a expectativa, a frustração, tudo aquilo vai desaparecendo, né? Em suma, agora temos que descobrir por que esse conhecimento ainda não produziu todos esses frutos, né? O objetivo aqui não é o conhecimento, mas é o Yanam Palam, o fruto deste conhecimento, né? Conhecimento por conhecimento, né? Quantos conhecimentos nós temos e que não produzem os frutos prometidos pelo Vedanta, né? Eu posso saber tanta coisa, eu tenho, né, diversos diplomas, né, PhD em tantas coisas, isso e aquilo, mas os frutos desse conhecimento, que seria uma paz, uma resolução, uma pacificação, um equilíbrio, né? Uma tranquilidade sempre presente, uma alegria no coração, esses conhecimentos não me deram, né? Então, existe o autoconhecimento, mas esse conhecimento, para produzir esses frutos, ele precisa realmente
está bem estabelecido no intelecto, livre de toda e qualquer sombra de dúvida. Tá? Quanto menos dúvida, mais a gente experiencia os frutos, né, deste autoconhecimento. E se existe um obstáculo para que eu possa realmente desfrutar dos frutos, eu preciso de identificar esses obstáculos. Esse é um processo, é um aspecto muito importante deste processo. Eu estudo há 3, 5, 10, 15 anos no Vedanta e eu ainda não estou colhendo os frutos desse conhecimento. Então, nós precisamos ver onde é que existem os bloqueios, né? Onde é que existem os obstáculos, né? Eu já ouvi tantos ensinamentos, já contemplei, estudei, né? E eu sei eles de frente para trás, de trás para frente. Então, o que que eu faço? Então, mais Shravana, mais Manana. Não. Identifique o obstáculo, né? Existe um bloqueio na sua torneira, né? Que não está deixando a água escorrer de modo que você possa desfrutar de água encanada, né? Eu tenho que simplesmente desbloquear, identificando o bloqueio. Remova, portanto, os obstáculos, sejam eles quais forem, né? Sejam eles quais forem. Quase que invariavelmente os obstáculos são de natureza psicológica, emocional, né? Porque é esse aspecto da nossa personalidade humana, o aspecto psicológico e emocional, é que nos compele a responder, né, os estímulos que nós recebemos dos nossos meios ambientes, né? Então, se existirem conceitos, né, difíceis, né, insultantes, limitantes, né, como uma autoestima muito derrubada, e etc., isso serve a nível inconsciente. Nós vimos isso nas passagens, né, recentes do verso do capítulo 5. Então, esses obstáculos a nível subconsciente, eles precisam ser convidados a emergir na mente consciente para que a gente possa lidar com eles, né? Se eles permanecem debaixo do tapete, nós não sabemos como lidar com esses bloqueios, esses obstáculos que estão impedindo a total internalização e frutificação deste autoconhecimento. A transformação necessária depende desta purificação. Portanto, Professor, oi, diga, Beto. é, quando eu leio aqui, né, até no texto aqui que ele fala sobre isso, que é o que você está falando, até as noções de, o obstáculo é e questões, né, não sou amado, sou rejeitado, enfim, que traz esse obstáculo que não me deixa firme, né? Vou falar por mim. Tipo, eu cansei de investigar, né? Porque cada problema eu quis achar a solução para ele, aonde está, por que que minha mente está assim, por que que eu ainda estou me vendo assim. E eu tenho feito uma forma, né, que eu tenho feito e que eu estou me sentindo mais equânime e me sinto cada vez mais em paz, que é simplesmente não ter o pensamento que eu sou essa pessoa, né? Que eu sou mesmo a consciência. Porque me parece antes, eu estou falando da minha própria experiência, que eu ficava investigando qual o problema, qual o condicionamento, qual a vassana, e aí agora eu não estou olhando mais qual a vassana. A vassana é porque eu me identifico como pessoa. É simples essa. E fora essa, se eu não limpar essa, eu não consigo me libertar do samsara, porque daí me parece que eu vou ficar em infinito melhoramento. Enfim, eu tô. Então, quando traz isso nesse texto,
eu fico pensando um pouco nisso, né? Porque, Sim. enfim, compartilhando aqui, não sei se eu estou pulando uma etapa, mas eu já resolvi que eu não quero mais ficar me culpando, me investigando, da onde vem, da onde não sei o quê, sabe? Já falei, ai, chega. Sim, sim, sim. Não, essa é uma abordagem muito positiva, muito importante, né? Muito direta, realmente. Eu não sou sentimento de inadequação, de insuficiência, né? Eu não sou aquela menininha, eu sou. Então, tudo isso é importante, né? Quando você já coloca tudo isso num pacote único e diz assim, não, eu sou a consciência, eu não sou as minhas vássanas, né? Então, se isso funciona, é por aí mesmo, porque esses bloqueios, né, eles vão dissipando na medida que a gente não dá atenção para eles, tá? Mas o primeiro passo é nós reconhecermos que eles existam, né? Existem. Muitas das pessoas não querem reconhecer, elas vão em denial, não, não quero olhar nisso, não quero, tudo bem, estou bem, estou pronto, né? Eu quero assimilar o conhecimento e sem saber que existem esses materiais mentais, emocionais, psicológicos que operam no corpo subconsciente ou causal, que estão impedindo realmente a internalização e assimilação deste conhecimento, né? Então, a gente tem que abordá-los. O primeiro passo é reconhecer que eles existem, né? O convite aqui não é aquele de fazer terapia olhando de todos os ângulos o meu trauma, o meu problema, o meu sentimento de inadequação e isso e aquilo. Tudo isso vai ser dissipado na medida que a gente vai reconhecendo que existem bloqueios. Uma das mais importantes razões da gente reconhecer se o conhecimento não foi devidamente ainda internalizado e frutificado, é porque existem bloqueios. O defeito não está nas escrituras reveladas. Então, este é o primeiro ponto, tá? É o primeiro ponto. Então, é alguma coisa que está impedindo realmente. É o meu corpo de vássanas, de tendências, tem muita ignorância ainda lá, e muitas dessas ignorâncias elas estão cristalizadas em torno de alguns traumas, algumas condições infantis nas quais nós fomos ditos serem, né, seres absolutamente estúpidos, inadequados, né? Para aqueles de vocês que me conhecem sabem que eu passei por uma infância, né, que produziu um sentimento de inadequação, de baixa estima enorme, mas enorme, 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 né? Então, isso tudo vai desaparecendo com o autoconhecimento. Eu fiz muita terapia, deu uma melhoradinha aqui e ali, gradualmente, mas quando aconteceu o autoconhecimento, né, e gradual internalização, tudo isso foi desaparecendo. Mas é importante a gente não ficar em negação, entendeu? Porque senão a gente acaba perdendo a confiança nas escrituras. A gente inconsciente, subconscientemente, a gente vai dizer assim, não, essas escrituras não funcionam, esses ensinamentos não funcionam, tá? São ideias e noções limitantes, né, que criam, que constituem a nossa personalidade emocional, psicológica, né, e que vai estar produzindo uma perturbação constante que impede a internalização deste conhecimento, né? Existem diversas técnicas de lidar. Uma vez nós possamos identificar essas noções, a gente pode fazer uma das sadhanas, que é a aplicação do pensamento contrário. É uma das sadhanas do Vedanta, né? Se eu me digo assim, eu sou inadequado e pequeno, né? Eu digo assim, não, eu sou grande, vasto e ilimitado, como Brahman. Então, todos os pensamentos ilimitados, você aplica um pensamento contrário e oposto para neutralizá-lo. Essa é uma técnica, tá? Mas a mais importante é ela precisa ser embasada nessa compreensão, depois de muito Shravana e Manana, de que eu não sou as minhas vássanas, eu não sou esse resíduo subconsciente de noções a respeito de mim mesmo. Elas trazem algumas perturbações que impedem o meu nididhyasana, mas eu simplesmente eu digo, não, eu não sou as minhas vássanas, exatamente como a Betânia estava descrevendo. Professor, só trazendo mais uma coisa, assim, né? Porque eu tenho também percebido que
por causa da minha história, o meu pai, que era padre, enfim, e hoje vendo ali aquilo que ele escrevia, né, como poemas e etc., eu vejo o quanto essa busca era pela santidade, né, pela santidade e tal, de se melhorar, de ser amor, de ser amor, de ser amor, mas que realmente, sem ter esse conhecimento de que eu não sou essa pessoa, né, ele não conseguiu se libertar do seu senso de inadequação, mesmo sendo super dármico tudo, né? Então, na minha mente, na minha história, desde pequena, eu sempre fico investigando como posso melhorar, como posso melhorar, como posso melhorar, né? Então, também tem perfis de pessoas que ficam também nisso, se não fazem essa mudança de cognição para esse não melhoramento infinito, mas de se assumir como sendo já pleno e completo, né? Também pode se perder nesse senso de que primeiro eu preciso purificar tudo para depois poder assimilar as coisas, né? E para mim está fazendo uma diferença gritante, assim, porque é como se eu falasse, cansei, cara. Cansei de ficar no melhoramento e isso não vai me tirar do samsara. E claro que o que está sendo colocado aqui, né? Se você está de acordo ali com as escrituras, você tem uma vida dármica, né? Você também não está num padrão de ação é, tão inadequado, que daí você também, como é que você assume que eu não sou a pessoa e com todas esse comportamento inadequado, né? Mas eu não acho que eu tenho um comportamento inadequado, mas essa vássana de melhoramento, né? Então, por isso que eu estou compartilhando aqui, porque às vezes tem muitas pessoas numa vássana de melhoramento, que pode estar aqui no grupo também, né? E achando que precisa melhorar tanto a ponto de que daí isso é um obstáculo para assumir a sua real natureza, né? É Sim. o que eu estou percebendo, assim. Sim, sim. Nós precisamos de um pequeno melhoramento, uma purificação que nos permita reconhecer e reivindicar a nossa natureza, né? Agora, voltando ao tema obstáculos, esses obstáculos, como eu citei no início, né, quase que invariavelmente são relacionados a um sentimento de inadequação, né? E esse sentimento de inadequação, infelizmente, é todo pervasivo. Não existe um ser humano que não tenha um sentimento de inadequação, tá? Porque nós não fomos amados de modo adequado. Não existe um ser humano que foi amado de forma realmente adequada, porque você precisaria nascer numa família de Ianes para ser amado de modo adequado. Então, esse sentimento de não ter sido amado adequadamente, ele nos compele a não desenvolver um amor próprio e buscar o amor que nos sejam dados, né, em vida adulta por outras pessoas. E isso também se torna um problema, porque causa apego, dependência e muitas perturbações. E quase sempre, invariavelmente, estão sempre ligadas a esta falta de amor que é comum na experiência de todo ser humano, tá? Em graus diferentes, tá? Então, a busca do amor no outro é uma indicação desta vássana de inadequação que produz essa sensação, eu não tenho amor próprio, portanto, eu preciso de alguém que me ame, tá? Sentimento de rejeição inconsciente. E esses sentimentos irão impedir a internalização e a transformação, que é o objetivo final do Vedanta, que é moksha. A libertação de quê? A libertação do sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico depende da assimilação e internalização deste autoconhecimento. Você vai internalizando, mas na mente causal tem um monte de vasanas que diz você
você é horrível, você é estúpido, você é ignorante, você não é bonito. Então, aquilo tudo ali são materiais, né, que causam uma certa perturbação que irão impedir a internalização deste autoconhecimento no corpo causal, né? Então, isso é um ponto importante, mas o objetivo não é mandar vocês todos para fazer terapia, né? Porque terapia também não resolve. É uma observação nós para com nós mesmos, né? São noções vasanas antigas, né? E o Nididhyasana nos ajuda, né, a observar tudo isso. Então, nós temos dois tipos de meditação. Uma é a meditação, né, o dhyana, né, sentar em silêncio, observar a mente, né, utilizar um objeto de meditação o tanto quanto mais religioso quanto possível, um símbolo do Criador, um símbolo de Deus, né? Então, isso vai desenvolver a mente, vai preparar a mente, né, para o segundo nível de meditação, que é o Shravana e Manana, né? E depois do Shravana e Manana, o Shravana e Manana não é realmente uma meditação, mas o Dhyana vai preparar você para você ouvir e contemplar, resolver as suas dúvidas e depois entrar no Didhyasana, que é um segundo nível de meditação vedântica, ok? O Upasana ajuda, e aqui eu estou sempre tentando dizer que o Upasana, o Dhyana, a meditação, ela requer uma mente já meditativa, e o único modo de desenvolver uma mente meditativa é através da observação do Dharma e a compreensão do Karma, as leis que regem o campo, tá? Então, Karma, Dharma, aí nós temos modo de entrar no Upasana, o Upasana pode melhorar ainda mais as nossas qualificações, né? E depois nós entramos no Shravana, Manana, e no último nível, que é Vedanta, que é o Nididhyasana, que é uma meditação muito profunda, né? Que é o desenvolvimento de todas essas qualificações. Somente então a transformação da nossa personalidade emocional irá ocorrer. Nós temos que desenvolver uma vida que seja propícia a isso, né? Uma vida amigável, né, ao processo vedântico, digamos assim, né? Uma vida que permita que as minhas interações com o campo, né, sejam por si já purificadoras. Então, nós estamos, de novo, nos referindo ao Karma Yoga, né? Nós somos grihastas, a gente não tem muito tempo para fazer meditações, dependendo dos nossos karmas. Então, o Karma Yoga aparece ali como a meditação número 1, tá? Então, no Nididhyasana, eu posso também dedicar algum tempo exclusivamente para revisar a opinião que eu tenho sobre o meu jiva, né? Essa é uma proposta legal. Seria, então, um Nididhyasana de observação das noções, né, autolimitantes e auto-insultantes que ainda, né, encontram espaço em minha mente subconsciente. Esse é um convite bom, né? É uma revisão da minha autoimagem, né, minha auto-opinião. Porque até eu chegar no Vedanta, qual é a minha opinião? Eu sou o corpo-mente, eu sou infeliz, né? Sou problemático, né? Eu sou mortal, eu sou o corpo, eu sou a mente, sou cheio de problemas. E nas minhas interações como um bom samsari, até mesmo no ambiente de familiar, todo mundo irá reforçar a minha natureza samsárica, né? Cheio de problemas. E eu vou me sentir sempre pequeno e inadequado. A minha autoestima, né, comprometida, portanto, é sempre positivo nós revisitarmos as noções que nós temos de nós, fazer uma limpeza psicológica e ver como eu acredito
que eu seja do ponto de vista da minha natureza inferior. Você pode pular para a minha natureza superior e dizer eu não sou nada a respeito da minha natureza inferior. Mas o convite aqui é fazer um inventário, uma análise, uma investigação dos elementos que definem a minha natureza inferior, porque muitas vezes a gente pula para a natureza superior e ainda assim as noções, né, limitantes da minha natureza inferior irão sabotar o meu trabalho de transferência para a minha natureza superior, né? Então essa meditação ela é válida, né? Eu vou ver, não, eu não. E aqui a gente pode, quando a gente vai analisar as noções que nós temos a respeito de mim mesmo, né? Minha autoestima é baixa, isso e aquilo, a gente não, a gente quer imediatamente transferir tudo isso e dizer assim, não, eu sou Brahman, eu sou a consciência, eu não sou nada disso. Tudo bem, válido, muito válido, tá? Mas muitas vezes é importante nós compreendermos, né, que eu sou, em minha natureza inferior, uma pessoa. Uma pessoa nada mais é do que um instrumento corpo-mente que me permite experimentar o mundo e crescer, conhecer, crescer, né? Esta pessoa, que é a minha natureza inferior, precisa ser purificada, melhorada a um certo grau, né? Então, eu vou observar essas noções equivocadas ou negativas a respeito da minha natureza aparente, até que eu possa ver que não existe nada de errado comigo. Eu nunca fui aquele menino, entendeu? Estúpido, problemático, inadequado, né? Que minha mãe me dizia, eu não fui nada disso, né? Agora eu posso ver, não fui nada disso. Aquilo ali foi simplesmente parte do meu processo kármico, receber uma carga enorme de sentimento de inadequação, ok? Mas eu fui simplesmente um ser humano que nasceu da ignorância, vivia num ambiente de ignorância e, fundamentalmente, é somente uma alma individual sob o efeito de avidya, essa ignorância cósmica, né? Tudo isso os pais nos fazem com as melhores das intenções, né? Então, uma vez que eu tenha estabelecido uma compreensão o quanto inocente todos os jivas são, fundamentalmente, né? Ninguém é realmente um vilão aqui, ninguém é realmente o santo, todos nós somos pessoas passando por esse processo de vida. Aí eu me perdoo, eu cancelo o sentimento de ser uma pessoa, né, inadequada. Aí eu tenho uma possibilidade muito mais elevada de transferir a minha identidade da pessoa aparente para o ser absolutamente real que eu sou. Porque o meu intelecto estará livre daquele sentimento enrustido de inadequação, né, que ainda reside na mente subconsciente. Você está ouvindo, Betânia? Ok. Só que entrou uma mutuca aqui no meu mosquiteiro. Sim, Foi sim, eu isso. sabia que você estava aí. Tava aqui, ó. E ela picou meu pé. Então, eu chego ao ponto de ver, fundamentalmente, eu não sou nenhuma pessoa inocente, eu sou a consciência imortal, né? E eu sou não dual, eu sou completo, inteiro, eu não dependo de nada, né? E aí, o que que ocorre com a nossa natureza inferior? Ela vai passando por mais transformação, na medida que ela compreende mais e mais claramente e firmemente que a sua real identidade, né, é absolutamente cheia, inteira e completa, porque ela é a consciência não dual. Esta é uma automeditação muito potente, chamada Atma Dhyana, a meditação diretamente no ser. Esta meditação deve penetrar no fundo do subconsciente, até que ela apareça até mesmo nos sonhos. Então, este é um Nididhyasana vedântico, né, que ainda aborda, né, um aspecto da nossa natureza inferior, né, mas com o objetivo de cancelar este sentimento inerente a quase todo ser humano, que é o sentimento de desamor e inadequação. Então,
arquivo nos diz, né, que a doença do samsara existe, que a meditação foi apresentada pelo Lord Krishna não para produzir o autoconhecimento e a libertação, mas para preparar a mente, preparar o intelecto. Os yanis podem haver poderes inerentes, né, poderes místicos inerentes de meditação profunda? Podem haver sim, né, mas eles não são iludidos por nada disso, né? Eu quero ser um Yanni, eu quero ter poderes extraordinários. Tudo bem, então é um problema, porque o desejo por poderes extraordinários vai ser um obstáculo para você obter este autoconhecimento firme. Vai ser uma distração. Mas existem seres vivos que, apesar de uma vassana, uma tendência natural por poderes psíquicos, essas pessoas obtêm o autoconhecimento. E, de novo, eu vou citar o exemplo de um ser, né, que nós citamos muito frequentemente, Swami Ramana Maharaj. Ele era um ser tão purificado, com poderes extraordinários, místicos, né, que ele jamais utilizou, porque um sábio realmente jamais os utiliza. E um sábio realmente jamais encoraja as pessoas a buscarem esses poderes místicos extraordinários, ok? E existem yanis que possuem poderes místicos e nem querem saber deles. Isso foi parte das vassanas que eu trouxe de encarnações passadas. Eu era um grande yogi. Tá? E aí existe um montão de pessoas com poderes místicos que são autoignorantes, extremamente autoignorantes. Né? Nós queremos, sim, nós temos o interesse em cultivar e purificar o intelecto, de modo que nós possamos adquirir o autoconhecimento e retê-lo, internalizá-lo, de modo que eu possa desfrutar dos frutos, né? E aqui o Swami apresenta uma introdução, né? Não é a introdução, já é o verso 1 e 2, mas a metade desse texto aqui é ele criando um contexto para entrar no verso 1 e 2. Né? Então, ele apresenta 4 etapas. Né? Isso aqui foi construído por ele, né? Em 3 etapas. E eu, editando o texto do Swami, eu estou editando e estou colocando a jornada espiritual pode ser apresentada em 3, ou melhor, 4 etapas. Karma Yoga, Upasana Yoga, Yana Yoga e Nididhyasana. Né? O Swamiji ele pulou o Karma Yoga. Você vai entender por que eu estou colocando uma etapa a mais, né? Vocês já conhecem, né? O quanto indispensável seja o Karma Yoga. O Swamiji realmente ele fala, né? Yana Yoga sem o Karma Yoga é quase que impossível. O Karma Yoga sem o Yana Yoga é incompleto, né? Então nós temos uma jornada espiritual que passa por 4 etapas: Karma, Dharma, Upasana, Yana Yoga, que é o Shravana e Manana, e Nididhyasana, a aplicação desses conhecimentos, uma meditação constante, uma contemplação, uma obsessão a respeito das declarações de identidades apresentadas nos Upanishads. Então, tudo isso nós vimos já muito, tá? Extensivamente, né? Nós falamos, o Upasana é a preparação da mente, né? Obter a purificação mental, controle e disciplina dos órgãos, isso tudo é parte das disciplinas, né, internas, controle mental, controle dos órgãos sensoriais, dos instrumentos de ação, observância do Swadharma, do Dharma, né? E eu vou, né, me tornando um Karma Yogi deste modo, né? Desenvolvendo confiança, paciência, tolerância, né? Então, a purificação, ela se torna muito fácil quando eu integro o Karma Yoga, ok?
Porque aqui o Swami diz, o Upasana é a preparação da mente, né? E Jnana Yoga é já parte de uma disciplina, né, que envolveria a purificação através das disciplinas, né? Então, o Upasana deve ser seguido por Jnana Yoga, que é o estudo consistente e sistemático das escrituras por um período de tempo sob a orientação de um guru competente. Porque somente esse estudo irá produzir o autoconhecimento, nós vimos tudo isso, né? Só existe um pramana para o autoconhecimento, que são as escrituras reveladas. O Upanishad diz claramente, Vedanta, né, através da renúncia, os sadhakas, né, que purificaram a mente através dos seus esforços, né, eles irão realizar e confirmar as verdades das declarações de identidades dos Upanishads. Isso é o Jnana Yoga. Portanto, o Upasana Yoga, Karma Yoga, Upasana. Karma Yoga irá preparar a mente para o Upasana Yoga. O Upasana Yoga, se necessário, irá preparar ainda mais a mente para o Shravana e o Manana. E o Shravana e o Manana irá preparar a mente para o Nididhyasana, né? Que é a meditação vedântica que ocorre no final deste processo. Que serve para quê? Para assimilar e internalizar o autoconhecimento, que eu já tenho, mas ainda assim não frutificou devidamente. Então, aqui o Swami diz, gostaria de acrescentar algumas mais ideias a respeito da internalização, assimilação, porque podem surgir dúvidas. Depois de adquirir o conhecimento pelos estudos das escrituras, a pessoa contempla o conhecimento recebido. O conhecimento nos diz, eu não sou o corpo-mente, eu não sou os órgãos dos sentidos, eu não sou as minhas vasanas, eu não sou a pessoa, eu sou a consciência, né, que ilumina e revela este mundo, né, e o meu corpo-mente. Então, este conhecimento, ele deve ser obtido através de ouvir e refletir nos ensinamentos do Vedanta. E existe uma meditação após o Shravana e Manana, que é a meditação de contemplar este conhecimento. E qual é o propósito, né? E aí o Swami abre um parênteses para ilustrar um mal-entendido muito comum que existe. As pessoas vêm para o Vedanta pensando que o Vedanta seja teoria e prática. Tá? Então, eu vou estudar tudo isso, mas isso é filosofia. E ela não frutifica, por quê? Porque eu ainda não pratiquei. E a prática do Vedanta nada mais é do que um esforço de compreender esses ensinamentos do Vedanta. Não tem nada de prática, ação, experiência. É prática, contemplação e convicção de conhecimento, né? Mas as pessoas pensam que, não, eu tive todo esse conhecimento, né? E agora que eu removi a maior parte das dúvidas a respeito do meu autoconhecimento, eu preciso meditar. Aí o Upasana aparece para quê? A pessoa vai meditar, né, naquelas posições, né, na sua almofada predileta, com incenso predileto, porque ela quer ter uma experiência mística que venha a validar as declarações dos Upanishads. Okay? Então, agora eu preciso que uma experiência possa validar este conhecimento que me foi revelado. Agora, imagine se uma experiência pode ser capaz de revelar aquilo que é a sua existência consciente. Aquilo que é sempre presente, como disse o Marcelo, sem jamais se modificar, iluminando e revelando este mundo, né? Como pode uma experiência validar aquilo que valida o inteiro universo fenomenal, né? Então, este é um equívoco, este é uma confusão
mas muito comum, de que o Vedanta é teoria e a prática é uma experiência na qual eu posso experimentar Brahman, experimentar a consciência. E as escrituras dizem sempre, do início ao fim, você não é um objeto de experiência, você é o experienciador em sua real natureza, né? Você é o sujeito absoluto, a natureza do agente experienciador, que jamais pode ser experienciado objetivamente. Então, desencane. Não pense que você precisa de entrar em meditação para ter uma experiência que possa comprovar ou validar aquilo que só pode ser obtido através do conhecimento, que é o Yanam Palam, os frutos do autoconhecimento. Não serão obtidos através de experiências que vêm e vão, só pode ser obtido através de uma total convicção de autoconhecimento. Então, não pense de praticar o Passana de modo a ter uma experiência da consciência ou de Brahman que possa te convencer de que você é Brahman. Porque você entra na experiência, sai da experiência e você vai querer repetir a experiência porque a experiência jamais irá produzir aquela convicção, somente a compreensão a produz. E aqui nós temos que lembrar, né? As escrituras apontam que Brahman é a única coisa sempre presente. A consciência, ela é autoconsciente, ela é autoluminosa, ela é sempre presente, como eu costumo dizer. Como que ela é sempre presente? Ela brilha no intelecto humano com o pensamento eu sou, eu existo, e o mundo aparece diante de mim. Aham idam, aham idam. O mundo, o estado de vigília é aham, eu sou, eu existo, idam, o mundo está aqui de volta, né? A consciência é aquilo sem o qual eu não posso experimentar aham e idam. Sempre que eu experimento aham e o mundo, eu sou, e o mundo existe, né? Eu estou experimentando a consciência que brilha no corpo sutil, produzindo este intelecto humano, que nada mais é do que a consciência refletida, que se torna, por sua vez, finalmente, uma entidade que conhece e experimenta. Porque sem o indivíduo, a consciência não é uma entidade que conhece e experimenta, como nós sabemos, né? Então, nós sabemos que nós estamos sempre experimentando a consciência, não objetivamente, mas a gente experimenta o quê? O reflexo da consciência, que é a produção, que produz o aham e o midam. Eu sou, eu existo e o mundo está aqui diante dos meus órgãos sensoriais, diante da minha mente. Então, quando a gente não experimenta Brahman, a gente sempre experimenta, mas jamais como um objeto de experiência, mas como a minha real natureza e identidade, que brilha neste aparato refletor, o corpo causal, produzindo a consciência humana, que é a consciência refletida, cuja natureza é idêntica à consciência não refletida, né? A consciência refletida, né? Jivatma, Aikya, Paramatma, é idêntica, a sua natureza é idêntica à consciência original, né? Então, nós a experimentamos sempre. E como eu sei que eu experimento? Porque a consciência, ela é autoconsciente. Eu não preciso de me dividir em dois para experimentar a consciência, entendeu? Porque ela é autoconsciente. Quando o aham, eu sou, eu existo, acontece, ele acontece não se dividindo em dois para dizer assim, eu estou vendo o aham, eu estou vendo a consciência refletida. Não, ela é autoconsciente, ela é autoluminosa, né? É evidente, né? Nós não precisamos fazer nenhum esforço. Esse é um outro pontuação importante do Swami.
Se tem uma coisa na vida que a gente não precisa fazer experiência, esforço para experimentar, é a nossa consciência existente. Existência, consciência. Nenhum esforço. Felizmente, existe algo que a gente experiencia o tempo todo sem precisar fazer nenhum esforço, desde que a gente compreenda, né? Desde que a gente compreenda o quê? Que a mão só está presente devido à luz que ilumina e revela, que esta mão está presente também devido ao espaço que a acomoda. Nós precisamos de ver além das aparências, os nomes, as cores e as formas. Nós temos que ver a essência, né? A natureza essencial de tudo isso. Então, sempre que aparece a minha mente, eu sei que a mente não existe sem a consciência. A minha mente, que é a consciência humana, consciência refletida, ela só surge como um reflexo da consciência original. Então, eu não experimento nada, né? Nos três estados, vigília e sonho e sono, sem experimentar a consciência que abençoa essas três entidades, tornando-a, né, três experiências distintas, né? Experienciadores distintos. Brahman é conhecido quando ele é realizado em cada estado de consciência, pois por este saber obtém-se a imortalidade, pelo Atma obtém-se a força, pelo conhecimento a imortalidade. Olha que bonito. Que texto é esse aqui? Brahman? Qual? Keno Upanishad. Tá. Keno Upanishad. Bacana, porque coloca aqui que Brahman é conhecido quando ele é reconhecido, realizado como a natureza comum, denominador comum, em todos os estados de consciência. Nós temos três estados, né, de vigília, de sonho e do sono profundo, né? E Brahman é conhecido como aquilo que pervade todos os estados. E até no estado de vigília, num dia, nós passamos por uma infinidade de estados mentais, estados de consciência humana, né? Então, esse é um outro ponto bacana. A gente diz que, no início, nós precisamos de cultivar e desenvolver uma mente condicionada por muito sattva guna, né? Uma mente muito contemplativa, muito satívica, de modo que a gente possa realizar, reconhecer e realizar a consciência permeando e pervadindo a mente satívica, a mente contemplativa, né? Mas uma vez nós tenhamos esse conhecimento firme, claro e sempre presente, o indivíduo não mais depende de uma mente satívica para reter este conhecimento, tá? Não precisa. Você precisa de uma mente condicionada por muito sattva guna, muita pureza e clareza intelectual para extrair com firmeza e clareza este conhecimento. Mas uma vez ele é obtido, aí o Yanni ele não se porta com os estados mentais, né, da consciência humana dele. Porque o conhecimento, o autoconhecimento, é aquele que é sempre bom, sempre good, sempre presente, uma vez foi devidamente obtido e internalizado. Então, a mente pode se tornar mais tamásica, mais satívica. Esta realização, este conhecimento, né, ele está presente, como diz aqui no Kena Upanishad, está presente em todos os estados. Agora o Marcelo vai tomar muito café, ele vai viver a 1000 por hora, como o Rajaman lá de como se chama a sua cidade? Né? É o Rajaman. Por quê? Não, o nome bom de super-herói, Rajaman.
haja menos. Por quê? Porque ele sabe, ele reconheceu, realizou que ele é a consciência que permeia todos os estados, até mesmo o estado rajásico, né? O conhecimento não é perdido por causa de uma condição rajásica, né? Mas, naturalmente, quando o indivíduo ele obtém esse autoconhecimento, quase que invariavelmente, né, a mente se torna mais contemplativa, muito embora os traços, né, de estrutura, né, gúnica do indivíduo também ainda permaneça. Por isso, nós podemos ver que existe Yanis e Yanis e Yanis e Yanis, né? Marilete Yani é aquele que tem o Yana, o conhecimento, o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecido, né? Nós vemos, ele tem traços, né, que são condicionados por uma configuração mais rajásica, mais tamásica e mais satívica. Mas o autoconhecimento depende de um condicionamento, de um momento, né, de um período no início das minhas exposições, né, do Vedanta, que eu chamava isso um momento de... Esqueci. Um momento no qual você tem uma explosão de sátiva, aí você obtém esse autoconhecimento. Eu esqueci a expressão que eu costumava usar, tá? Digamos que você seja uma pessoa muito rajásica, mas entre um café e outro, a mente do Marcelo se torna muito satívica. E naquele momento no qual a mente está mais satívica, ele obtém esse conhecimento, ok? Aí tudo bem. Aí ele vai tomar mais café, vai voltar a ser rajásico, mas aquele conhecimento não é perdido. Este é o ponto que eu estou querendo fazer. É porque o Kenon está dizendo isso. Esta consciência é conhecido quando você realiza que em cada estado mental ela está presente. Com este conhecimento, você obtém a imortalidade. A imortalidade se refere à sua real natureza e identidade como consciência, além da temporalidade aparentemente exposta por Maheshwara. Aí ele diz, essa parte final é muito bacana, ele diz assim, pelo Atman, pelo ser, você obtém a força, e pelo conhecimento você obtém a imortalidade. Muito bacana, eu gostaria depois de ver o modo qual o Swami Paramartananda, se por acaso você encontrar isso por aí, Marcelo, você que vive mergulhado nesses textos, eu gostaria de ver o modo qual Swamiji desdobra esta passagem. Pelo Atma você obtém a força e pelo conhecimento a imortalidade. Só uma Assim como... coisa. Ele não desdobra, porque no texto em inglês, ele só colocou, ele só fala as três primeiras palavras, Pratiboda, Viditam, Matan. Ele para no Matan, tá vendo lá? Ele não colocou, e aí eu tomei a liberdade, na hora que eu fui pesquisar, eu achei bem bacana, aí eu coloquei o verso todo, 2.4, e pesquisei a tradução, uma das traduções, tá? Do que no Upanishad, mas ele só fala em sânscrito, até o Matan, só as três primeiras palavras. Ok. Aqui, né? Mas se nós procurarmos o Keno Upanishad, talvez ele tenha feito uma exposição do Keno, é um Upanishad muito pequeno. Então, ali, talvez ele tenha feito um pouco mais de elaboração nessa passagem intrigante. Pelo Atma, você obtém a força. Quase a maioria das vezes, quando eu leio alguma coisa assim, né, o desdobramento, né, a compreensão do que está sendo dito ali aparece na minha mente, mas dessa vez não apareceu. Então, se você encontrar a exposição dele, tá? Assim, de repente vai aparecer agora com o desdobramento aqui do Swami. Assim como eu não preciso colocar qualquer esforço especial para experimentar a luz, eu não preciso de esforço nenhum para experimentar a consciência, nós já vimos isso, né? A consciência é evidente, auto-evidente, autocontida, autoluminosa. E o Swami apresenta um outro exemplo legal, né?
A consciência, ela é muito... Estados que são transitórios, né? Em cada estado se obtém a força, mas pelo conhecimento, a imortalidade, porque daí passa dos estados. Sim, vamos ver. É, sim, eu pensei em algumas coisas nessa linha também, mas eu não quis me, me, me expressar. Na verdade, cada palavra, o que eu ia dizer assim? Ah, não, o Swami apresenta uma, um exemplo bacana, né? Quando você está aqui, a gente olha para o lado direito, você vê assim, oh, eu estou vendo a Betânia ali. Para o lado esquerdo, eu estou vendo o Sidem, né? Então, se eu estou movendo o meu rosto, né, eu vou ver isso e aquilo. Mas você não precisa mover o seu rosto para testemunhar a luz que está revelando os objetos à direita e à esquerda, né? Então, a luz, nós sabemos, é um símbolo da consciência todo pervasiva que tem o potencial, a capacidade de iluminar e revelar o mundo, né? Então, essa luz, não, eu virei para o lado direito, eu experimentei a Betânia, virei para o lado esquerdo, eu experimentei o Sidem, né? E eu estou descontando o fato de que eu experimentei a luz à direita, que no momento que ela revelava a presença da Betânia no meu esquermo, né, no meu, e à esquerda eu experimentei a presença do Sidem, né? Mas a luz estava ali, sempre presente, né? E ela é autorreveladora, ela é sempre presente, e quando a gente experiencia alguma coisa o tempo todo, a gente acaba não realizando, não reconhecendo muito, né? Teve um texto que foi escrito por uma pessoa que eu conheci pessoalmente, né? Era um devoto, um discípulo do James Schwartz, no período que eu também era, mas eu estou falando de muitos anos atrás. Ele escreveu um texto usando a lei da gravidade, a gravidade como um princípio sempre presente que condiciona as nossas experiências do dia a dia, porque sem a gravidade, né, nós estaríamos flutuando por aí, pelo menos assim diz a ciência, e a gente não leva em conta a gravidade, porque quando alguma coisa é sempre presente, sempre disponível, a gente tende a não reconhecê-la, não é assim? Né? Ah, você não me reconhece, né? A mulher diz para o marido diz para a mulher, né? Ah, porque eu estou sempre aqui para você, né? Então, a gravidade, a luz é sempre presente. E o que diremos então da consciência, né? Que é sempre ali, né? Iluminando o mundo, iluminando o nosso intelecto, transformando o intelecto humano, né? Em consciência humana, né? Então, este é um ponto legal. Você é a consciência você está consciente, você é a consciência de cada palavra minha. Isso aqui o Swami, eu dei uma editada aqui, Marcelo, porque diz, você é consciência de cada palavra minha. Este é a consciência de cada palavra minha, significa você é consciente de cada palavra minha por causa da consciência, e a consciência é não dual, é una. E como você pode estar consciente da consciência? Você precisa de uma outra consciência para ser consciente da consciência? Não, porque a consciência é autoconsciente, né? Então, esta é a natureza da consciência humana, é o que nos distingue dos outros animais. Nós sabemos que nós existimos e sabemos que nós existimos, e nós temos a capacidade de refletir sobre este pensamento eu sou, eu existo, e invariavelmente se identifica com o corpo-mente, mas em seu devido momento, através de maturidade, ele começa a questionar esta identidade no corpo-mente como corpo-mente, e aí o Vedanta aparece na vida do indivíduo, como nós sabemos, e o resto é história
que nós veremos a partir de amanhã, na beleza, a volta da beleza do Gita. Tá? Ok, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Ok. Namastê.